Selecionamos aqui, separamos para responder vocês. E a pergunta é: trabalhei em ambiente masculino e imputaram a ideia de que filhos atrapalha. Como superar isso? E aqui é interessante, né? Porque, assim, trabalhei no ambiente masculino, imputaram a ideia que filhos atrapalham. Primeiro, atrapalham com o quê, né? A gente precisa de entender isso. Mas, via de regra, o que dá a entender da pergunta é que atrapalha para prosperar na vida, financeiramente, por aí vai, né? Algo que a gente escuta muito, né? A primeira coisa que eu tenho para falar para essa pessoa que perguntou é que ela não trabalhou no ambiente masculino, não trabalhou no ambiente de homens. Ela trabalhou num ambiente de homens fracos. Porque um homem forte, nem por um segundo, trabalha com a hipótese que filho atrapalha. Pelo contrário, nós viemos a essa terra para crescer e multiplicar. Eu gosto muito de um coach financeiro, eu estive com ele em 2000 e alguma coisa, lá no Rio de Janeiro, ele se chama Roberto Navarro, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. E depois, lendo o livro Pai, Filho e... Como é que é o nome do livro? Deu um branco agora? Pai Rico, Pai Pobre. Tem um pouco disso também. O Navarro, ele fala que ele tem 6 filhos. E aí ele fala que... tem muita gente que fala assim, eu não sou rico porque eu tenho muitos filhos. E ele fala, eu sou rico porque eu tenho muitos filhos. Ou seja, se o homem é provedor e ele decide ter filhos, numa construção lógica, o homem vai precisar de trabalhar mais para poder dar conta desses filhos. Então, se eu tenho muitos filhos, eu tenho mais motivos para sair de casa e fazer dinheiro. Sem contar que eu acredito que a linguagem de valorização, a linguagem de amor de Deus é a obediência. Então, quando ele vê, né, um homem, uma mulher que estão efetivamente obedecendo àquilo para que ele nos fez, né, um dos motivos para o qual ele nos fez, que é crescer e multiplicar, eu acredito que como ele se sente amado, porque nós estamos sendo obedientes a ele, e em contrapartida ele nos faz prosperar. Até porque no final das contas, de onde vem a nossa prosperidade? A sua, eu não sei, mas a minha, eu sei. Vem do Pai. E é tão interessante, né, que a gente, nesse universo do desenvolvimento humano, do qual eu faço parte, a gente escuta muita coisa que a gente concorda e muita coisa que a gente discorda. E é muito comum as pessoas falarem assim, eu trabalho enquanto os outros dormem. E eu olho para aquilo e falo, meu Deus, o meu lema é, eu descanso enquanto meu pai trabalha. Isso muda tudo. É isso mesmo. E aí deixa uma perguntinha para você, né, para você pensar sobre a pergunta que você fez, né? Será que realmente esses homens aí que estão colocando que filhos atrapalham, será que eles foram filhos que atrapalharam seus pais? Então, se a pessoa acredita nisso, provavelmente ela tenha vivido uma história onde ser filho atrapalhou. Então, é interessante você entender um pouquinho da história dessa pessoa, porque se ela diz isso ou se ela se comporta dessa maneira, algo aconteceu na história dela com que fizesse ela acreditar que isso é uma verdade. E se você está acreditando nessa verdade também, para pensar na tua história, se você foi uma filha que atrapalhou, que você acreditou que atrapalhou seus pais de crescerem em alguma área da vida deles. Porque filhos são bênção, não tem como um filho atrapalhar. Às vezes a gente pode até assim adiar um pouquinho algumas coisas nas nossas vidas, né, lado profissional e qualquer área da nossa vida, mas filho sempre é bênção, porque no momento que nasce um filho, nasce ele um pai e uma mãe, a gente aprende muito, não é um filho só que a gente vai precisar ensinar, mas é um filho que traz aprendizado pra gente. Então, quanto mais filhos a gente tem, mais aprendizado, mais conhecimento, mais oportunidade a gente tem de ser uma pessoa melhor. Então, filho é bênção. Tava ouvindo você falar aí, amor, tava pensando, né? A gente podia ir pra casa hoje fazer mais um, né? Pois é. Já que a gente só tem 3, né? A gente encerrou rápido. Tô achando, né? que a gente tá pouco abençoado. Mas a gente já vai ser vô, vai com calma aí, que a gente já tá chegando numa outra fase. Bom demais.